Bendito seja o joelho ralado, o galo na testa, o braço quebrado e até mesmo os pontos na cabeça. Não, eu não gosto nem um pouco de ver meus filhos assim. Eu devo ter envelhecido uns 10 anos, a cada susto desses ou a cada ligação da enfermaria da escola. As mães aqui presentes sabem do que eu estou falando. Entretanto, eu sei que com isso eles estão aprendendo algo fundamental, que a dor faz parte da vida. É inevitável. Aliás, ela já nos acompanha desde que nascemos, porque até nascer dói. Nos tira literalmente da nossa zona de conforto. Mas será que a dor, que é inerente à nossa vida, é somente ruim? Será que devemos temer o sofrimento e fugir dele a todo custo? Na sociedade atual, grande parte das pessoas enxerga a dor apenas como algo negativo. Vivemos em uma época em que a autorrealização é supervalorizada. O sucesso diante do mundo, seja ele pessoal ou profissional, é o que engaja, é o que causa impacto, é o que se converte em likes, em seguidores. Contudo, toda essa perspectiva de felicidade e realização tem camuflado questões mais profundas, principalmente nos momentos de crise e angústia. Porque hoje em dia nós nos preparamos para tudo. Nos preparamos para uma entrevista de emprego, nos preparamos para uma prova, para um concurso, nos preparamos para uma reunião importante, para falar bem em público, ou tentamos, pelo menos. Por outro lado, somos completamente despreparados para encarar momentos difíceis. Os momentos de adversidade nos deixam desconfortáveis, porque temos que lidar com a imprevisibilidade, com o que não temos controle. E nós queremos ter controle de tudo, o tempo todo. Evitamos enfrentar nossas sombras e os obstáculos da vida. Até porque dói, né? Ter que encarar o que gera os nossos desconfortos. Preferimos nos distrair com anestésicos contemporâneos, como as redes sociais, por exemplo, às quais recorremos constantemente como chupetas digitais, para nos acalmar, nos confortar do caos que muitas vezes estamos vivendo offline. E assim, acumulando frustrações, vamos transformando nossas emoções em dores de cabeça, gastrite, dores nas costas ou até doenças mais sérias. Preferimos ficar acompanhando a vida editada dos outros ao invés de olhar para a nossa, para olhar e validar o que já existe em nós, tanto as coisas boas quanto o que nos causa sofrimento. E olhando para essa sociedade que tenta fugir da dor a todo custo, eu percebo que dores mais profundas são contraídas. Mas e quando a dor nos vem assim, de surpresa? Pois é, não tem muito para onde escapar. Uma hora ou outra receberemos a visita das contrariedades, todos nós. E muitas vezes o sofrimento vem assim como esse apagão. Chega sem avisar, nos pega desprevenidos, nos faz perder o rumo, a direção. Num primeiro momento é aquele breu, onde não é possível enxergar absolutamente nada. Mas vocês já perceberam que depois de um tempo no ambiente escuro, a nossa visão começa a se acostumar e até mesmo a enxergar algumas sombras? Essa adaptação não acontece só no nosso corpo, como também na nossa consciência. Essa plasticidade podemos chamar de resiliência. Bom, o apagão já veio até mim algumas vezes. Antes dos 30 anos, eu perdi meu pai e minha mãe, ambos com 57 anos. Eu os vi morrer na minha frente. Perdi também um filho, ainda na barriga, por um aborto espontâneo. E além de pessoas muito especiais, perdi também minha saúde. Perdi os movimentos do rosto durante meses. Tive trombose 2 vezes, em uma delas eu quase morri. Tive uma suspeita de AVC. Tive 2 gestações de risco. Tive uma doença de pele rara. Fui diagnosticada com um transtorno disfórico raro que acomete mulheres. Tive 2 suspeitas de câncer e no ano passado eu tive uma tuberculose pulmonar e ganglionar, que levou cerca de 5 meses até chegar no diagnóstico. E no meio de tantos apagões, de tantas adversidades, muitas vezes eu me perdi também. Eu perdi minha autoestima, eu perdi a esperança com diagnósticos não muito promissores, eu perdi minha empresa, me perdi profissionalmente, perdi minha fé, eu perdi a minha vontade de viver. Eu perdi o chão. Eu me perdi de mim mesma. E muitas vezes me vi como nesse apagão, desnorteada, sem saber para onde ir, com medo de dar o próximo passo, com medo do que me esperava mais à frente. Mas dizem que é preciso perder para se encontrar.
E durante um bom tempo eu buscava me encontrar no olhar dos outros, do que esperavam de mim. Então eu me comparava, eu me cobrava, eu tentava me achar do lado de fora. Foi então que assimilei algo que exigiria de mim humildade. Para que eu me encontrasse, primeiro era preciso que eu me reconhecesse perdida. Então foi só quando eu validei a minha história, a minha trajetória, quando dei voz ao que tenho internamente e quando reconheci e abracei minhas cicatrizes, foi que de fato comecei a ocupar meu lugar no mundo. Às vezes a vida nos paralisa para que a gente aprenda a enxergar novos movimentos. Por isso, tão importante quanto saber o que nos move é saber o que nos paralisa. E provavelmente, se alguém tivesse chegado até mim nos meus momentos de angústia e tristeza e tivesse falado que isso poderia ser bom para o meu desenvolvimento, certamente eu acharia que essa pessoa estava maluca. Mas hoje, olhando para todas as minhas perdas, dores, doenças, percebo que recebi 3 lições. A primeira delas é que toda dor tem um caráter de expansão, uma expansão externa e também interior. Externa porque ela amplia os nossos limites. Precisamos sair de nós mesmos, recorrer da ajuda do outro, seja da família, de amigos, ou em alguns casos até de ajuda profissional. Ao mesmo tempo, essa expansão se dá interiormente. Precisamos fazer um mergulho para dentro de nós mesmos, ao autoenfrentamento, ao convívio com a solidão. A dor, por mais limitante que ela seja, ela amplia a nossa vida, porque nós não voltamos mais ao nosso estado de origem. Depois dessa experiência de expansão, nós já não seremos mais os mesmos. A dor, querendo ou não, dilata a nossa vida. A segunda lição é que a dor carrega em si um aspecto didático. Devemos acolher o sofrimento e permitir que ele nos ensine sobre quem somos, sobre nossa fragilidade humana. O sofrimento nos convida a sermos mais humildes. Eu diria que a dor, de maneira geral, é a nossa melhor professora, porque ela é a que mais exige de nós. Ela nos convoca a amadurecer e nos apresenta caminhos até então desconhecidos, porque o que não nos desafia não nos transforma. E essa paciência na adversidade é que vai nos fortalecendo. São nos desconfortos da vida que vamos nos desenvolvendo. Assim como as pérolas. A ostra só produz a pérola quando algum grão de areia, algum parasita entra nela. Quando há esse incômodo, ela ativa um mecanismo de defesa e produz a pérola. Ou seja, é a natureza nos mostrando que mesmo no desconforto, no incômodo, ainda assim podemos gerar belos resultados. E nós, mulheres, talvez por carregarmos em nós os traços da existência humana mais ligados à vida e à dor, conseguimos compreender mais profundamente tudo isso. Eu costumo dizer que mulher é um ser que tem mania de passar por cima da vida depois que a vida passou por cima dela. A minha mãe foi uma dessas mulheres gigantes. Ela era super ativa até o dia que teve que se deparar com uma doença neurológica degenerativa, que a cada mês ia avançando e piorando. Aos 57 anos, ela já não conseguia mais comer nem tomar banho sozinha. Começou a usar fraldas, não conseguia mais se levantar nem se manter em pé, o que acabou ocasionando incontáveis quedas. Ela não conseguia mais ler nem escrever, já que seus olhos não obedeciam. Ela perdeu totalmente a sua liberdade e sua autonomia. E apesar de todas as suas limitações físicas, as únicas coisas que ela não perdeu foram a fé e o sorriso. Até quando a dor era insuportável, ela escolhia sorrir. E mesmo eu precisando ser mãe da minha mãe e tendo que assistir ela morrendo um pouco mais a cada dia, era ela que me ensinava. Ela me ensinou que mesmo quando a vida não nos dá muitas opções, ainda assim podemos escolher como iremos enfrentar o sofrimento. Ela me ensinou que, apesar assim de a gente às vezes o sofrimento ser inevitável, nós temos como fazer dele um pouco mais suave, sempre vindo com um sorriso, uma doação de si, com amor. Aliás, ela já me ensinava isso desde quando eu era criança. Uma vez, quando eu tinha por volta de uns 10 anos mais ou menos, eu estava triste, comecei a chorar. Minha mãe veio conversar comigo e eu disse a ela: mãe, eu estou triste, mas eu não deveria estar, porque eu sei que tem pessoas com problemas muito maiores do que o meu. E ela me respondeu: filha, sempre vão existir problemas maiores. Que bom que você consegue enxergar além da sua dor, reconhecendo que há realidades de vida realmente muito difíceis. Mas dor a gente não compara.
Cada um carrega consigo uma história de vida. Cada um vive a dor a seu modo. Só você pode mensurar o que você está sentindo. Por isso, acolha e valide seus sentimentos, mas sem esquecer de acolher os que também sofrem. Depois desse dia, eu aprendi que eu só posso acolher o sofrimento do outro porque estou cuidando do meu também. Bem, como eu disse, minha mãe teve uma doença degenerativa rara, mas hoje eu sei que rara mesmo era ela. E depois de toda essa experiência, né, com a doença e com a morte da minha mãe, eu aprendi que o amor não morre com o corpo físico. Essa herança permanece em nós. É da natureza do amor o permanecer. E quando humanizamos a dor, ela deixa de ser apenas números, exames, medicações, frustrações. Ela passa a ser sobre o indivíduo que está ali, sobre a história de vida daquela pessoa, sobre seus planos, seus sonhos, suas vulnerabilidades. E é paradoxal, porque ao mesmo tempo que a dor sempre se origina de uma situação difícil, ela também pode conter aspectos positivos. E é daí que vem a terceira e última lição. Bom, só recapitulando, né? A primeira lição é que toda dor tem um caráter de expansão. A segunda é que a dor carrega em si um aspecto didático. E a terceira é que é possível encontrar um sentido mesmo no sofrimento. É sobre o que eu faço com o que me acontece. Eu realmente acredito que não podemos sair de uma situação da mesma forma que entramos. É preciso renascer, ressignificar, olhar com outros olhos, ter mais empatia e aprender com tudo isso, transformando a dor, colocando a serviço dos outros. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Essa citação é de Viktor Frankl, um neuropsiquiatra e psicólogo que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, que mesmo em meio a tanto sofrimento, conseguiu achar um sentido para a vida, um propósito. Talvez tudo que eu vivi, que eu passei, que eu presenciei, seja pela missão de estar aqui hoje falando com vocês. Talvez seja pela missão que enxerguei nas minhas dores, que criei um projeto chamado Transformador, para dar visibilidade às pessoas que souberam transformar suas dores, seus sofrimentos, em aprendizados e ensinamentos. E desde então, tenho conhecido pessoas incríveis, com histórias inspiradoras. E a cada pessoa que eu conheço, a cada história que eu escuto, eu vejo além das cicatrizes. Eu enxergo pessoas com potenciais para serem boas na essência, para fazerem a diferença. Pessoas que, mesmo no deserto, souberam florescer. Porque a cura não acontece quando encontramos a resposta ou uma boa notícia. A cura acontece quando aprendemos a conviver com a pergunta. Isso não necessariamente significa que vai deixar de doer, mas que aprenderemos a lidar melhor com a dor, a conviver melhor com ela. Até porque as minhas dores não me definem. Eu sou feita do que tive que superar, mas não sou apenas isso. A sua dor também não te define, mas as suas cicatrizes te tornam único. E elas podem ser um instrumento para sair de si, para transcender por algo maior. As dores são como mensageiras. Devemos ouvir o que elas têm a nos dizer. Essa dor que você sente está a serviço de quê? De quem? Hoje, eu só sou inteira porque aprendi o que fazer com os meus cacos, com os meus pedaços. Enxerguei neles uma missão. Porque toda dor dói, mas nem toda dor destrói. E seria ingenuidade, né? Achar que não existirão outros momentos de adversidade. Sempre vão existir, para todos nós. Não há vacina que nos deixe imune ao sofrimento. E eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à dor ou maquiando o sofrimento. Não. Sofrer continuará sendo amargo, desagradável, em alguns momentos até insuportável, mas também inevitável. Então, o que mudou foi a minha forma de encarar e de enxergar as adversidades. E isso eu aprendo diariamente com os meus filhos. Aqueles mesmos, que quebram o braço, abrem a cabeça e ralam os joelhos. Eles nunca deixaram de brincar, nunca, pelo risco de se machucar de novo. Porque é vivendo que se cura a vida. A gente só aprende a lidar com a dor vivendo. E às vezes, o que parece ser o fim pode ser um lindo recomeço. Às vezes, é preciso perder o chão para descobrirmos que podemos voar. Obrigada.